Para quem não conhece o Albert, né, ele é o diretor da Ampeu. O Albert publicou durante muito tempo o jornal ufológico, que hoje é raridade, e a revista ufológica. Ele iniciou suas pesquisas na década de 70. Eu acho que é anterior, mas ele esconde a idade, então tá bom. E o Albert, ele foi um grande consultor do SICOANE, que foi a primeira entidade civil de pesquisa de fenômeno, né, dos OVNIs no Brasil, criada pelo Uwe Brandt Aleixo em 1954. Pode passar, Estevam? Pode passar, Estevam? Quer ver? Tá aí, não? Não tá aí, não? Vou lá. Não tá aí, não? O que desceu aí? Vai lá. Pessoal, um segundinho, gente. Só um segundo aí. Bom, aí, acho que agora só retrocede aí, fazendo favor. Uma aí. Bom, gente, o seguinte. Aqui são algumas fotos históricas da Ampeu, quando a Ampeu realizava pesquisas de campo. Aí eles usavam uniforme camuflado e acampavam, principalmente ali na região da Bacia do Rio das Velhas, né? E aqui o Albert fazendo pesquisa de campo em Mariana. A gente está sempre junto realizando pesquisas, né? Pode passar. A gente está sempre na área rural. Vocês que chegaram um pouco mais cedo, vocês viram aqui um vídeo. Eu e o Albert, a gente está sempre indo na região da Serra do Cipó, aqui na região do sul de Minas, coletando esses relatos. E o Albert, ele sabe como ninguém extrair essas informações, né? Pode passar. Aqui foi a expedição que a gente fez na Chapada Diamantina, que está ali na edição número 15 da OVNI Pesquisa. E aqui, volta um pouquinho o slide, fazendo favor. Aqui são não, pula mais um, fazendo favor. Pronto, aí. Aqui são algumas fotos. A gente lá. O que está acontecendo aí? Está passando sozinho as fotos. Algumas fotos da expedição que a gente fez em Colares, né, na região norte, lá em Belém. Pode passar. Aqui na Chapada Diamantina, a gente ficou lá 7 dias fazendo uma expedição que está na edição número 15 da OVNI Pesquisa. Pode passar. E a edição especial Operação Prato contou com a valiosa participação do Albert nessa captura de depoimentos, de localizar testemunhas. E o Albert é um veterano da ufologia mineira do Brasil, é uma pessoa muito séria, que tem uma visão um pouco radical da ufologia. Pode passar. Acho que acabou aí? Acho que acabou. Eu vou para lá agora, que eu vou passar a palestra dele, que eu vou comandar lá o telão. Então, gente, aqui eu só fiz um apanhado do que é o Albert Eduardo, um pesquisador mineiro, que começou na década de 70, e que hoje, quem não conhece o trabalho dele, vai conhecer um pouco da sua visão sobre o fenômeno, né? E salva de palmas para o Albert. Acho que está parecendo um pouquinho com o Roberto Carlos, mas... Pronto. Acho que aqui eu preciso do nosso amigo Arthur. Tá ok, Arthur? Bom, pessoal, eu acho que muitos aqui já me conhecem. Eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Albert Eduardo. Eu sou fundador da Ampeu, Associação Mineira de Estudos Exobiológicos e Ufológicos. Eu tenho 42 anos na área
E eu venho investigando essas aparições sinistras, né, desses objetos não identificados. E reporto a vocês o seguinte: a cada dia que eu pesquiso, mais eu me decepciono com eles. Eu não sei quantos aqui de vocês estiveram ontem, sabe? Mas já deu um spoiler de quem eles são. A Querine apresentou aqui os relatos lá do Pará, da Operação Prato, e como vocês puderam perceber, os contatos não são muito elegantes, nem muito amigáveis, né? Certo é que a humanidade anda aí às voltas com 3 perguntas, aquelas famosas: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? E me vem a ufologia e põe mais 3 perguntas. É o estudo das perguntas sem respostas. Quem eles são, de onde eles vêm e o que é mais importante, o que eles querem aqui? Será que essas visitas podem custar caro para a humanidade presente e futura? Não sei. Eu só sei uma coisa: eles já chegaram, estão aqui, e ao que tudo indica, não vieram a passeio, sabe? A única coisa que eu posso dizer desse povo é sobre o seu comportamento evasivo e furtivo. Eu já consegui traçar uma linha de conduta deles, que essa aí é infalível. Primeira delas: invadem nosso espaço aéreo a qualquer hora do dia ou da noite. Não dão satisfação do que estão fazendo, vivem na maioria das vezes no meio rural, às escondidas, pegando as pessoas quando elas estão isoladas ou quase. Entendeu? Poucos casos notam pessoas que estão em número de 3, mas a maioria é a pessoa sozinha ou com um acompanhante. Fazem verdadeiras atrocidades, prestem bem atenção, com os seus sequestrados. Eu não gosto da palavra abduzido, o Paulo me critica muito por causa disso. Abdução para mim não existe. Isso é uma maquiagem que criaram para pôr na ufologia para tentar passar um pano no comportamento deles. Sequestro com violência, essa é a palavra. Se você é sequestrado, você está contra a sua vontade. Então vamos lá. Fazem verdadeiras atrocidades com os sequestrados. Tiram amostras de sangue, amostras de pele, cortam seus cabelos, suas unhas, introduzem aparelhos em seus órgãos genitais, coletam fezes de forma e aparelho de forma dolorosa. Existe caso, inclusive, que eles levam até as próteses dentárias dos seus sequestrados. No final, eles soltam aquela pessoa ali amarrotada, mais viva, num canto, geralmente distante do lugar onde elas foram apanhadas. Vide o caso Bebedouro, que eu vou expor aqui daqui a pouco. Sabe, e essas pessoas são, de certa forma não, a maioria das vezes traumatizadas, porque quando a agressão física não é grande, a agressão psicológica é maior ainda. Essas pessoas, inclusive, elas se negam, às vezes, a falar no assunto para não trazer aquelas memórias traumáticas. Eu aprendi uma coisa com o professor Ulvio Brant Aleixo, psicólogo, professor de psicologia na PUC, que ele me falou uma vez, falou assim: Albert, preste bem atenção, você tem que aprender uma coisa, nós somos igual a cavalaria americana, nós só chegamos atrasados, depois que o fato aconteceu. Então você tem que aprender a enxergar com os olhos dos outros. Quando aquela pessoa estiver narrando um caso, ou um fato, observe bem os olhos dela. Sabe, você vai notar que muitas vezes a mão começa a tremer, começa a bater o pé no chão, e às vezes fica doido para a entrevista acabar, e ela começa a tremer, a boca começa a tremer, e os fatos relevantes vão vindo à tona, e ela vai ficando cada vez mais traumatizada. O problema é o seguinte: o grande problema que eu principalmente enfrento, toda vez que eu vou falar em palestra, aliás, vocês dificilmente me veem falar em palestra, porque eu não sou convidado.
porque eu falo as coisas opostas daquilo que os pesquisadores falavam. Todo mundo trata os extraterrestres como anjinhos do espaço, né? Estão aqui para nos ajudar, estão aqui para fazer experiências, isso é para o bem da humanidade, e lá se vão 80 anos e ninguém viu esse bem. Muito pelo contrário. Nós só temos relatos trágicos. Então, por isso que eu falei aqui ontem, eu sou, vamos chamar, o zangado da ufologia. Eu ia falar que, parecendo aqueles ananismo, né, Cleíra? Aqueles anões, eu vou falar, não mesmo, se eu for preso, você me... Né? A Branca de Neve, certa noite, tinha o zangado, né? Eu sou o zangado da ufologia. Parece que eu estou vendo o filme se repetir. Eu vejo, por exemplo, que em 1500, quando os espanhóis e os portugueses chegaram aqui, eles encontraram os índios à beira-mar, nas praias, observando aquelas caravelas, e eles perceberam que se tratava de um povo humilde, bobo, que nem vestia roupa, e eles desceram, fizeram o meio do campo com aquela toa, pau de fogo, espelho, não sei o que lá mais, e os índios acreditavam naquela bobagem, e veja só no que deu. Estupraram, mataram, tomaram as suas mulheres, escravizaram, pegaram o seu ouro, tomaram a sua terra, e por incrível que pareça, isso acontece até hoje, né? Pois bem, gente, eu não tenho muito tempo, sabe, para falar, porque não se fala de ufologia, só aí na área que eu trabalho, mexendo com esse povo mais agressivo, né, em 1 hora. Mas como é o tempo que eu tenho, eu vou me limitar a pegar os 3 casos que eu trouxe aqui, que são casos já conhecidos, bastante tradicionais da ufologia, porém, eles têm algo a ver com aqueles casos que os que tiveram aqui ontem assistiram do Colares no Pará, que a Keline falou. Então eu vou pedir ao Paulo que passe o primeiro. Vou tirar o microfone aqui, me afastar um pouco. Aqui é a casa, era a venda do Hermelino Coelho Silva, aqui na Vargem Grande, perto de Baldinho, aquela região ali. Aqui, Hermelindo teve um dos contatos mais significativos da ufologia, porque, ao contrário de tudo que vocês já ouviram, o Hermelino passou a entrar em luta corporal com o ser extraterrestre. Paulo, pode passar. O Hermelindo estava me contando nessa época que ele tinha uma festa que sempre acontecia ali em cima na Vargem Grande, logo naquela curva ali tem um vilarejozinho, e ele ia lá vender suas bebidas, seus negocinhos que ele fazia, salgadinho e tudo. E depois ele voltava, vinha, guardava tudo naquela venda. E nesse dia, ele estava acompanhado do seu cachorro, né? Um cachorro não largava ele de jeito nenhum. Onde é que ele ia, o cachorro ia. E ele viu uma luz vindo naquela direção. Então ele pensou, é um caminhão, né? Quando aquela coisa veio na direção onde está aquele rapaz ali, ó, na bicicleta, o que ele achava que era um caminhão começou a sair do chão e foi por cima, e ele pegou, gritou com medo, é o disco, e saiu correndo. E ele deu a volta na venda, Ô Paulo, retrocede uma coisa. Ele deu a volta aqui atrás, estão vendo aqui a porta, ali atrás ele trancava, colocava aquelas trancas de ferro, e da parte de trás da venda dava para o fundo da casa dele. Era mais ou menos 70 metros de distância até a casa dele. E a mulher dele, o primo dele, estavam na janela gritando, sai daí, Hermelino, sai daí, não vem não, não vem não. E ele parado assim na porta, geralmente, ele tinha mais ou menos o meu tamanho. Então na porta o telhado ficava aqui, ó. E ele tinha uma vara que ele cutucava, tiramanga, jamba, essas coisas, uma vara até bastante grande. E ele ficou fazendo assim para cima, para ver se ele encostava na coisa e a coisa ia embora, né? E de fato encostou. Nessa hora, a coisa apagou a luz, sabe? Era uma luz assim, tipo de maçarico, cegante, né? E o cara, naquela escuridão da noite,
a luz apaga, ele fica quase que cego, até a íris voltar ao normal, né? Mas nesse ponto ele falou assim, agora dá para mim correr e chegar em casa. Quando ele saiu correndo, ele sentiu algo batendo nas costas dele, ele caiu no chão e ele viu dois seres, desses seres escorregando por uma corrente que saiu da nave. E o Hermelino, aquele tipo caboclo da roça, ele falou assim, com esse aí eu topo. O ser é desse tamanho assim, né? Falou, com esse aí eu topo. Eu vou pegar esse caboclo, vou trancar ele ali na venda e mostrar para todo mundo amanhã cedo. Então ele passou a ter uma luta corporal com o tal ser, e o curioso é que ele falou assim, ó, ele era muito forte, e a roupa dele escorregava igual quiabo, eu não conseguia segurar. E tinha um outro que tentava me enganchar pela perna, né? Botar um gancho na minha perna para me subir para o tal aparelho. E teve uma hora que ele conseguiu. Aí eu peguei e fiquei de cabeça para baixo, e eles começaram a me içar. E o objeto ficava balançando, tá vendo? E só que chegou no buraco onde eu deveria entrar, uma perna ficou para dentro e outra para fora. Eu peguei e fiquei forçando, até que eu me soltei daquele gancho, e a minha sorte é que eu caí em cima de um canavial. E tinha uma moita mais macia do lado. Resultado, 3 costelas desse lado, 2 aqui, quebrou as clavículas e fraturou o joelho. Então, foi levado, inclusive, para o hospital em Baldim eles encaminharam para Sete Lagoas, e a história dele, sabe, passou a ser um dos casos mais tradicionais da ufologia mineira. Mas aí eu pergunto, aliás, é isso que eu estou tentando fazer há muito tempo. Pena que o professor Alberto Francisco do Carmo faleceu, e ele fez uma proposta até interessante quando eu lancei no meu 3º jornal, intitulado Ufologia Fecha para Balanço. Eu acho que já estava na hora de nós pesquisadores pararmos de ficar recolhendo casos igual a gente cata a borboleta e apresentarmos aqui, talvez para vocês, uma resposta, pelo menos que temporária, a respeito disso, porque nós estamos parecendo, sabe o quê? Colecionador de borboleta. A gente caça as borboletas, vai lá e prega, põe no quadro, está aqui mais uma. Mas o que nós vamos fazer com isso? Nós precisamos fazer um balanço disso aí. O que esse povo quer com a gente? Que experiências são essas que já somam aí 80 anos e conseguem a mesma coisa? Pega o camarada, tira a sua roupa, faz todo tipo de experiência dolorosa com ele, eu não vou repetir aqui, para chegar em que ponto? Por quê? Para quê? Imagine vocês caminhando no meio rural, num sítio ou fazenda, de repente, na calada da noite, acende uma luz na sua cabeça, como vocês viram aqui nos relatos passados, e vocês são levados a bordo de uma nave, com pessoas estranhas, sabe? Resultado, todo machucado, quando volta, hein? Ô, Paulo, vamos passar o caso Bebedouro, que o caso Bebedouro, vocês já devem ter ouvido falar, é o caso do soldado José Antônio da Silva, que era a ordenança do coronel Célio, do BG, jeito humilde, ele, quem é que poderia dizer que um cabra desse, com esse tipo de roupa, seria um policial militar, né? E já teve um caso gozado dentro da nave, mas ele começou assim, ele foi pescar na fazenda Jaguar aqui em Pedro Leopoldo, que a diversão dele era essa, e precisava do coronel falar com ele, Zé, tira 2, 3 dias e vai passear. Ah, mas eu não quero, é uma ordem, você vai sair, vai passear. E esse dia ele saiu, e foi aqui para Pedro Leopoldo, e estava lá, de repente, um objeto em forma de um copo, com hastes, desse jeito, desceu, fez um zumbido e desceu próximo a ele. Tá vendo? Aqui, abriu uma porta e desceu os seres com esse tipo de traje. Parecia que o nosso oxigênio, o nosso ambiente não combinava muito com o deles. Então, eles pegaram, desceram, levaram ele, eu acho que atingiram até com uma luz, que ele ficou paralisado, e levaram ele a bordo de uma nave. Já dentro da nave, o ser se manifestava dessa forma, sem os escafandros, sem aquelas coisas. Pode passar, Paulo.
Olha aí. Observem o tipo de ser que vocês estão vendo. 2 olhos, boca, nariz, barba, até muito parecido com a gente, com exceção da altura. E esses seres o pegaram e começaram a... Aliás, um fato curioso, que não está aqui narrado no coisa, que quando ele entrou a bordo dessa nave, ele ficou sentado, eles botaram um escafandro nele, e ele viu como se fosse um elevador, a coisa subindo, né? E ele tinha nesse escafandro somente essa visão aqui, ele viu uma luz muito forte. Então, ele levado a bordo da nave, ele ficou com aquele escafandro, e de repente eles tiraram um pouco mais tarde, e ele passou a observar dentro da nave. Tinham desenhos assim estranhos na parede, como se fosse de um elefante, um carro, um caminhão, sabe, um cervo, uma coisa assim. E ele ficou assim, sem saber. Aqui, até esse último desenho aqui, ele narrando que ele ficou sentado, não podia mexer, mas ele olhou-se um pouco do lado e ele percebeu esses seres aqui mortos no chão. Eram 4. Um negro, um louro, um moreno, entendendo? E de repente ele falou assim, são 4, agora eu vou inteirar o 5º, sou eu, né? E o Alberto perguntou para ele, falou, seu Zé, mas que certeza que você tinha que esses seres estavam mortos? Eu falei, eu trabalhei em medicina legal, eu sou policial, se eu não souber conhecer um defunto, né, posso perder meu emprego. Então ele viu esses carrinhos, assim, ele não sabia o que significava isso. Lá no fundo ele viu um carro também tombado, parecia um carro desse de corrida antigo, né? E esse ser aqui, junto com esses seres menores, esse era o deles que falava o português. Né? Falava português muito bem falado. E ele examinando o soldado e tudo, ele ficou muito machucado por causa do escafandro, né? O Alberto era detalhista até nisso, e ele ficou queimado, e foi quando ele falou assim, agora eu vou inteirar o 5º ali no chão, né? Mas aí veio um desses menores, que tinha pego da bolsinha de pescador dele, junto que estavam os anzóis, as coisas, né? A carteira de identidade dele. E me parece que ali ficou uma discussão entre eles. Uma coisa que nós deduzimos assim, pô, mas vocês são burros, vocês só pegar um cara que é policial, pô, né? Aí o senhor pegou e mostrou a foto dele ali e falou assim, mas como é que um cara desse pode ser, né? Eles travaram aquela discussão, arrancaram o retrato da carteira de identidade dele, devolveram e soltaram. Eu estou resumindo aqui para, né, soltaram esse coitado que eles pegaram aqui na Fazenda Jaguar, em Pedro Leopoldo, em Colatina, no Espírito Santo. Quer dizer, daquele jeito, com aquela roupa que ele estava ali, aquele calção, e aquela bolsinha que ele tinha um pouco de dinheiro, foi a conta de um caminhoneiro que estava passando à beira da estrada, ele foi arrastando, né? E ele olhou para trás, ele viu 2 mulas, uma com a orelha quebrada, caída, né? E a outra em pé, e uma queimadura no solo. Ele guardou essa imagem, o caminhoneiro desceu com ele até a cidade, lá ele comprou uma passagem que de Colatina para Belo Horizonte, acho que tinha uma ligação de trem, e ele veio para Belo Horizonte. Chegou aqui por volta de 8, 9 horas da noite, e os guardas da Rede Ferroviária Federal da época o pegaram e queriam bater nele e chamar a polícia, bater nele, porque eles confundiram ele com os ladrões de fios, né, da rede ferroviária aí, que estava sendo roubado na época. Aliás, hoje não é muito diferente, né? E ele falou, não, eu sou ordenança do coronel Célio da Polícia Militar, vocês podem ligar para a casa dele, que ele vai falar sobre mim e tudo. Mas o que aconteceu com você? Eu fui apanhado aqui por um disco voador, ele me levaram, aí o cara falou assim, esse cara é doido, né? Mas como o outro ligou, falou assim, eu liguei para o coronel falou realmente, não põe a mão nele não, que esse cara trabalha para mim, eu estou indo para aí agora. A TV Itacolopi chegou um pouquinho depois, na hora que ele já estava embarcando no jipe para ir embora. Ele pegou, foi afastado um pouco, e aí vieram as consequências
né, do Zé Antônio da Silva. A perna dele encolheu 4 centímetros. Ninguém sabe como. Alguém me falou, eu não sei, eu preciso ainda desses dados, que uma pessoa que fica determinado tempo fora da atmosfera terrestre, ele sofre realmente um achatamento, uma diminuição dos ossos. Eu não sei, se tivesse um médico aqui, o Bebeto está por aí, né? Coluna. Isso, pois é. Cresce, né? Pois é, então, ele teve essas anomalias que realmente contribuem para a veracidade do caso dele. Inclusive, o Paulo te chamou, eu tentei achar o Zé Antônio da Silva de todo jeito para trazer ele aqui, hoje. Mas, infelizmente, ele está, eu acho que em Governador Valadares. Então, o Zé Antônio da Silva foi mais uma vítima, né? Ficou traumatizado um tempo, e ele carrega com ele ainda uma mensagem que recebeu desses seres, que ele se nega a falar veementemente do que é que se trata. Entendendo? Eu falei, Zé, mas isso aí pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim para a humanidade? Ele falou assim, olha, eu não posso te dizer, senão, né, eu vou estar quebrando uma promessa. E esse ser me fez, sabe, essas coisas que eles plantam na cabeça da pessoa e a pessoa acredita, né? Eu penso assim, que não existe um segredo tão absurdo que ele não pudesse falar, né? E ele guardou isso e ficou com isso, e até hoje ele não fala mais sobre o assunto. Então, o caso de Antônio da Silva, se você olhar, tem uns casos pitorescos, curiosos, que era a boca deles. A boca deles não era assim, igual a nossa, eram assim. E eles deram um líquido para ele dentro da nave, que vinha dentro de um copo, que era tipicamente para esse tipo de boca. Entendendo? E ele falou que era um copo, uma coisa viscosa, um gosto que ele falou assim, eu não tem como comparar. Eu só sei que era ruim. Entendeu? Então eu tomei aquela coisa e, bom, deixaram ele longe daqui, né? Então mostra, mais uma vez, que a falta de cuidado, né, com as pessoas, até porque se a pessoa começar, foi um disco voador que pegou, me deixou lá, pouca gente vai acreditar, né? E eles sabem disso. Paulo, vamos para o outro. Tem um outro caso aí, eu acho que é o caso Vila Cruz. Olha para você, esse caso aí é aquele caso famoso, lá no nariz de Minas Gerais, cidade de São Francisco de Sales, onde esse cidadão foi apanhado por 2 seres desse tipo. Ele estava arando a terra à noite, porque lá faz muito calor, para adiantar o trabalho para a turma do dia. E de repente, nessa noite, ele viu uma luz rondando no céu e veio baixando e foi em cima do trator dele. E esses seres o pegaram e levaram ele a bordo de uma nave, né? Na outra passagem, eles tiraram a roupa dele à força. Está aqui a segunda slide, eles tirando a roupa dele, né? Pode passar aí, Paulo. Tiraram a roupa dele à força. Isso é a coisa de uma revista francesa que eles retrataram dessa forma. E ali tiraram sangue, como sempre, passaram umas esponjas no corpo dele, talvez para desinfetar, né? E segundo o que ele falou na revista O Cruzeiro, eu tinha até essa revista em casa, como meu arquivo sumiu todo, ele foi junto. Ele falou que depois que eles passaram isso, ele começou a sentir umas sensações estranhas. E logo depois entra na sala uma mulher. Ao próximo, Paulo. Entra uma mulher nua, né, sugerindo a ele uma relação sexual. E ele teve essa relação sexual com essa mulher. E no final, pode pular o slide. Está tendo uma dificuldade ali em passar. Mas no final, ela apontou para o ventre, apontou para ele e apontou para cima. Uma coisa, esse aqui eu vou gerar lá em cima. Que é outro tipo de coisa que a gente fica preocupado. Será que se fosse um filho meu, eu estaria satisfeito com isso? Claro que não. Claro que não. Se eles... Aqui, essa mulher aí, ó, você vê que é uma mulher que poderia estar andando no meio da gente aqui, ó. Sabe?
Então, são seres que eu trato de um outro assunto que não dá para abordar aqui, que são as chamadas infiltrações de seres extraterrestres no nosso meio. Eu já tenho vários casos documentados, que realmente tem o caso do motorista de táxi, tem o caso da mulher que comia folha, tem uma série de casos de pessoas que já estão andando no nosso meio, né? E nós aqui achando que esses seres vêm lá de onde eles vêm, para ficar aqui dando carreira em capial na roça. Será que é isso? Claro que não. Isso aí é simplesmente um modo de disfarçar as atitudes deles, na minha opinião. Falar que um cara viaja distâncias estelares para ficar só no nosso meio rural, pegando capial, correndo atrás de capial, eu acho que não condiz com a minha realidade, não. Mas então é isso, ela pegou, falou que ia girar esse caso lá para cima, esse menino lá para cima, e isso terminou de uma certa forma, porque apesar do Vilas Boas ser um lavrador, ele estudou, se formou, foi advogado, entendeu? Era um camarada de uma cultura, até então, depois disso tudo, elevada. Ele não era um cidadão muito comum, não. Então, passando mais, porque já está o adiantado da hora, Paulo, passa para o outro. O último caso. O último caso, se não me engano, é... Não. Tem mais um caso aí, eu não sei, é Ermelindo. Isso aí é uma surpresa interessante, isso aí é porque eu tinha cabelo. Isso aí sou eu. Caso Bebedouro, Vilas Boas, Zé Antônio da Silva. Não é só isso mesmo, tá? Agora, o curioso que eu chamo a atenção de vocês é o tipo de ser que nós vimos na década de 40, 50, 60, 70, até meados dos anos 80. Todos eles muito parecidos com a gente, né? O Paulo, passa os seres aí para a gente fazer uma lembrança deles. Seres. Vai para o número 1. Todos que estão aqui, que acompanham a ufologia, aqueles que são até mais velhos, sabem que os seres são narrados de época em época. Está acontecendo alguma coisa aí, não? Muda para seres, está no PowerPoint aí. Olha para você ver, esse é o caso de seres que eram narrados na década de 30, 40, 50, 60, 70. Esse é o famoso Carrão, do caso Hermínio e Bianca, que eu queria também fazer uma abordagem sobre o caso, mas o tempo não permite. Pode passar, Paulo. Essas figuras são todas tiradas da internet, mas todas elas têm um modo de narrativa que vem de algum caso. Pode passar. Essa aí é a mulher do caso, né, do Vilas Boas. Esses seres, ninguém sabe a aparência deles real, porque eles só ficaram vestidos com trajes, né? Pode passar, Paulo, mais seres aí. Aí vem esse tipo de ser que, né, é um ser híbrido, né? Mas que, querendo ou não, já está tomando o seu lugar nas formas ufológicas, né? Pode passar. Aqui são os chamados seres luminosos, que eu já lutei muito para acreditar nisso aí, mas hoje eu sou obrigado a me render, porque eles realmente têm o seu lugar também na casuística ufológica. Pode passar. Agora isso aí, ó. Curiosamente, opinião minha, depois que Spielberg fez o Contatos Imediatos, esses seres, esse tipo de forma, tomou conta da ufologia. Só se vê falar em ser olhudo, careca, às vezes nem roupa usa, entendeu? Esses são seres que predominam. Agora eu te pergunto, como que Pode passar, Paulo. Como que um ser desse pode construir uma tecnologia complexa? Eu falo muito sobre isso. Só que, infelizmente, igual eu estou falando, o tempo não permite aprofundar aqui. Eles não têm condição de fazer uma tecnologia complexa, ao meu ver. Como que acontece no planeta deles? Eles não são esse tipo de ser. Existem seres mais evoluídos
e melhores atrás deles. Pergunto, disco voador, de onde eles vêm, nasce em árvore? Claro que não. Disco voador é uma máquina montada em que tem uma indústria ali que faz o vidro, a janela, tem um que faz o painel que está ali, tem um que faz a escada, tem um que faz a porta, sabe? São várias, né? E tem gente trabalhando para isso. Nós ficamos aqui romantizando, pensando somente, sabe, no resultado final, mas ninguém questiona. Olha para você ver. Eu tenho verdadeira aversão a esse tipo de coisa, eu sou questionador demais, eu acho que nós precisaríamos dormir mais em cima desse tipo de coisa, por isso que eu falo, a ufologia precisa fechar para balanço. Nós precisamos sentar e discutir seriamente o que está por trás disso. Agora, voltando ao Spielberg e a esse tipo de seres, os Estados Unidos implantou, como sempre fazem, né? Esses idiotas da NASA recentemente, que se o ser extraterrestre não tiver essa tipologia, não é extraterrestre. Não, mas não, isso aí não é, tem que ser assim. Não é verdade. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Eles implantaram isso aí, assim como eles estão querendo mudar OVNI, UFO, para o ápice. O que é o ápice? É um UFO. Traduz para vocês verem, é UFO. Mas eles estão querendo mudar tudo, eles estão querendo implantar uma nova linguagem, eles estão querendo desviar as nossas atenções para uma nova narrativa que está vindo aí. Então, cuidado, cuidado, cuidado. Sabe, sejam críticos, sejam analíticos, não se vendam a uma tecnologia, porque eu costumo falar isso sempre, nós estamos para eles assim como o índio está para nós. Entendeu? Aí eu pego e faço a seguinte colocação. O índio não tem tecnologia, então vamos colocá-lo como não civilizado. Nós temos tecnologia, então nós somos civilizados. E eles têm essa tecnologia que nós temos muito mais apurada, então eles são super civilizados. Agora eu te pergunto, uma entidade super civilizada vai andar lado a lado com uma não civilizada? Uma tecnologia muito acima vai andar lado a lado com uma tecnologia pouco acima? Não vai. A tendência é a dominação. Entendeu? E não tente falar, não tem como. Olha para vocês ver o que está acontecendo no mundo hoje. E o que acontece há muito tempo. Entendeu? A tendência é quem tem mais, toma o que tem menos. E vai ser sempre assim. Isso aqui, sabe, não muda. Isso é fato. Então nós estamos para eles assim como o índio está para nós. E olha o que nós fizemos com os índios esses anos todos. E até nos dias de hoje, né? Não vamos fugir da... Então eu penso, eu lanço aqui uma forma diferente de se ver a ufologia. Acabar com esse romantismo barato, que nós nunca tivemos nada, rigorosamente nada, que me dissesse e me provasse, olha, aqui tem um bem que eles fizeram para a gente. Muito pelo contrário. Existem alguns casos que inclusive foram denunciados naquele filme Intruders, né, onde as mulheres apareciam grávidas. Alguns casos fantasiosos, mas uma parte ali deixava a gente a pensar, né? Eles iam, engravidavam a pessoa, 2, 3 meses depois tiravam o ventre e levavam. Então essas coisas realmente acontecem, sabe? Não adianta a gente fugir disso. E a ufologia, desde que quando eu comecei nisso, eu percebi que eles não estão aqui para passar a mão na cabeça da gente, esqueçam isso. Eu fiz uma vigília recentemente com a Keline, com o Edson, o Paulo, o nosso cinegrafista aqui, o Arthur, sabe? Fomos lá para a ilha de Machadinho, eu só fui porque estávamos em grupo grande, né? Se fosse sozinho, eu não ia não. Sabe, tem uma hora que eu falei para a esposa do Edson, falei assim, Margarete, você
não está sentindo que nós estamos sendo observados, não? Ela olhou para mim e falou assim, Elbert, às vezes, na hora que ela falou isso, eu olhei para o lado, assim, uma coisa acendeu no céu, como se fosse uma luz de maçarico, mas muito rápida. Ela fez assim, ó. O Paulo, inclusive, viu, acho que foi o batismo dele, porque ele nunca tinha visto nada. Então, eu peguei e percebi, falei, gente, eles estão aqui, sabe? Eles estão nos observando. Eu fiquei calado para não, né? Pouco depois, no outro dia, nós fomos, eu, Querine e o Paulo, fazendo uma incursão dentro a Querine vai falar sobre isso na palestra dela. Aliás, tem um caso cabeludo que ela vai apostar a vocês, sabe? Vocês vão realmente ver a que ponto que esses caras chegam, hein? Então, nós fomos passando por uma estradazinha de terra e encontramos alguns pescadores, né? Entrevistamos o rapaz falou assim, não tem um mês que eu estava aqui e aquela luz apareceu. Resultado, eles estão aparecendo ainda. O problema é que aí vem mais uma coisa. Eles ficam só escondidos, vão aos lugares onde a luz elétrica praticamente não existe. Estão em lugares super isolados, entendeu? E nós, mais uma vez, estamos frequentemente à mercê desses, nós que eu digo, seres humanos, porque aqueles seres que ficam ali, aqueles rapazes que ficam ali na área rural, são absolutamente, sabe, são iletrados, pessoas que não questionam os fatos, e simplesmente eles comentam com ele, falam assim, ó, a luz do chupa voltou a aparecer aí, cuidado, hein, entendeu? Então aquilo causa ainda um certo, sabe, pavor nas pessoas. De maneiras que eu fiz 3 coisas aqui para mostrar que décadas se passam e as coisas não mudam. Paulo, passa aqueles vídeos aí. Primeiro aquele que eu estou cabeludo. Não, atrás desse. E deu certa hora da noite, todo mundo saiu aqui com medo. Eu disse que o negócio não pode ver lanterna. Pode ver lanterna? Não, eles vê com a luz, na hora que eles vê a luz, eu tenho ele vem. Quando ele vê a luz, ele apaga e abaixa. Quando ele chega a baixar, a mãe daquele menino ali, ó, daquele ali que chegou ali agora, diz que a mãe dele passou de roda com ele ali, ó. Então você vê, isso aí é tabuleiro em 1987. 1987. Eu fui um dos primeiros, ou o primeiro a chegar lá. Não tinha nada, não tinha ponte, não tinha nada. Chovia, você tinha que passar em cima de um toco, né? Era uma pinguela, uma coisa terrível. Então, tabuleiro 1987. Paulo, passa o outro. Aquela história que a senhora me contou com o irmão da senhora, como é que foi? Eles lá iam descendo lá pra casa do meu pai. E o tempo pegou eles no caminho. Mas não chegou a pegar eles mesmo não, porque eles entrou debaixo da moita, né? E saiu, ele não pegou ele. Mas não, esse trem andou, foi muita gente aqui andou apertado com ele. Né? Esse trem. E a senhora acha que eles queriam pegar as pessoas? Aí ele disse que eles falou que queria pegar as pessoas para levar lá não sei pra onde, e fazer não sei o que ia com as pessoas. Mas então quer dizer que o pessoal aqui andou apavorado com esse... Muita gente aqui andou, quase que pega. Aí aquele saiu, aquele pegou a pessoa uma vez, mas não sei pra onde que é, não, que o povo tá falando. Sei aonde que é, não, que conseguiu pegar um, mas ele escapuliu, sabe? Mas ele ficou todo, assim, parece que ele virou vento, sabe? Caiu assim nela e ficou... Acho que deve ter morrido de susto. Então quer dizer que houve até morte aqui? Lá no Riacho também, pro Riacho, o povo falou, deixa que nós vamos agora, o dia que vier baixar em nós vamos dar tiro nele. Que diz que vem com os trem parecendo com a corrente. Aí eles foi de onde, quando ele veio, meu filho, eles saíram tudo pra fora, eles tinham que entrar pra dentro do ônibus, que não ia pegar a vez. Entrou pra dentro do ônibus e fechou a porta. Que isso? Do ônibus, lá no ar do Riacho. Pode parar aí, Paulo. Então, como vocês podem ver, não é invencionice minha, não. Os casos estão aí. Eu estou adiantando, sabe, porque tem gente muito mais importante para falar aqui. Antônio Faleiro, entendendo? O Edson, o próprio Paulo. Sabe, eu só queria dar a vocês uma noção da minha visão sobre esse fenômeno. E claro que vocês vão ver ainda muita coisa interessante aqui, inclusive eu
Estou curioso com a Keline, que ela vai passar para a gente um caso aqui verdadeiramente intrigante. E eu estive lá em Colares, né? Eu conversei com a professora, tinha todo um acampamento, entre aspas, montado para a gente não ir até essa pessoa. E eu consegui conversar com a professora, passei para o Paulo e eu falei assim, eu vou segurar aquela turma lá embaixo, não vou até ela, mas a Keline vai, e eles foram realmente, conseguiram o Edson, conseguiram realmente uma entrevista fantástica com ela. Bom,